Meia do futebol árabe é oferecida ao time do Flamengo, técnico Cuca pode voltar ao Corinthians e Savinho deve reforçar o Manchester City. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça do Mercado da Bola. E a edição dessa terça-feira do Mercado da Bola vai começar pelo futebol europeu, começando com um atacante brasileiro que deve ser treinado por Pep Guardiola a partir da próxima temporada. Esse jogador é o atacante brasileiro Savinho, de 19 anos, jogador que aqui no Brasil foi revelado pelo Atlético Mineiro e hoje está brilhando no futebol espanhol, defendendo o Girona. Ele está emprestado ao Girona até o final da temporada, mas pertence ao Troyes do futebol da França. Tem jogado muito bem, é um atacante canhoto de lado de campo, de velocidade, habilidade. Tem 7 gols e 7 assistências em 27 jogos nessa temporada. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, Sávio está de malas prontas para jogar no Manchester City na próxima temporada. Pep Guardiola quer contar com ele e ele vai se juntar a estrelas como Kevin De Bruyne e Erling Haaland. Detalhe, tanto o Troyes quanto o Girona pertencem ao grupo City. Então esse foi um fator determinante para que ele seja reforço do City na próxima temporada, porque muitos outros times queriam sua contratação, mas pelo fato de Troyes e Girona serem também do mesmo grupo que o Manchester City, claro que houve uma facilidade nessa negociação. E sendo bem sincero, o Sávio é muito bom jogador. Ele só tem a crescer, só tem a ganhar trabalhando com o Guardiola. Porque além de ser treinado pelo treinador que eu considero o melhor do mundo, ele vai ter ao lado dele sempre jogadores de alto nível, de qualidade. Então vai brigar por grandes títulos, vai sempre estar jogando em alto nível e vai ter ótimos companheiros para poder ajudar no seu amadurecimento. Falamos então de um jogador que pode ir jogar em Manchester, agora vamos falar de um que pode ir embora da cidade, que é o zagueiro francês Raphael Varane, de 30 anos. Varane hoje tem contrato com o Manchester United até junho de 2025, mas ele pode acabar indo embora ao final da temporada. Isso porque, segundo informação trazida pelo jornal britânico Daily Star, o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, mira a contratação do Varane para a próxima temporada. Eles querem unir mais uma vez Cristiano e Varane. CR7 e o zagueiro francês já jogaram juntos no Real Madrid e no Manchester United. Agora, esse reencontro pode acontecer lá na Arábia Saudita. Então, o Al Nassr planeja uma proposta e o Varane, por sua vez, está desiludido no Manchester United. Apesar de ter recuperado a titularidade recentemente no time do Erik ten Hag, ele passou a primeira metade da temporada basicamente no banco de reservas, tendo 21 jogos até o momento e 1 gol marcado. Agora chegamos ao futebol brasileiro e vamos começar pelo Rio de Janeiro falando sobre o Vasco, que anunciou um pacotão de reforços para 2024. Então, mais 3 nomes foram confirmados e vou mostrar para vocês mais um jogador que está com sua negociação avançada para também jogar em São Januário. Vamos começar pelo goleiro. O Vasco anunciou a contratação do goleiro Kehler, de 27 anos. Ele não era mais titular no Internacional, então foi contratado do Colorado por empréstimo até o final da temporada. Para a lateral esquerda, o Vasco confirmou a contratação do Vitor Luiz, lateral esquerdo de 30 anos, que aqui no Brasil já havia defendido o Palmeiras, havia defendido o Botafogo e mais recentemente estava no Coritiba. Acabou assinando com o Vasco até dezembro a custo zero, porque ele havia rescindido o seu contrato lá no Coxa. Já para o meio-campo, o Vasco fechou a contratação do meio-campista chileno Pablo Galdames, de 27 anos. Ele foi contratado do Genoa da Itália por 4 milhões de reais e assina contrato até o final do ano também. Então Kehler, Vitor Luiz e Galdames já são nomes confirmados no Gigante da Colina para essa temporada. Só que o Vasco ainda negocia com mais um nome, que é jogador do Palmeiras. Segundo informação divulgada pelo jornalista Matheus Gilberti, o Vasco tem negociações muito bem avançadas para contratar o atacante Breno Lopes, jogador que é muito criticado pela torcida do Palmeiras, mas adorado pelo técnico Abel Ferreira. Breno tem 28 anos e contrato com o Verdão só até o final da temporada. Então o Palmeiras não vai se opor a uma saída do Breno Lopes, justamente porque o contrato dele é um contrato curto. Vasco avançando então por um atacante de lado de campo e que é um bom fazedor de gols. Apesar de a torcida do Palmeiras por muitas vezes criticá-lo pela questão técnica, em termos de aproveitamento por minutagem, é o jogador que mais marca gols no Palmeiras. Seguimos no Rio de Janeiro. Agora saímos do Vasco e vamos para o Botafogo, que inclusive está contratando um jogador que era sonho de consumo da torcida do Vasco.
Esse jogador é o meio-campo Alan. Alan é aquele mesmo que por muito tempo na Europa jogou no Napoli, jogou no Everton na Inglaterra e hoje está no Al-Wahda lá dos Emirados Árabes, tendo um contrato até junho desse ano. Segundo informação do jornalista Thiago Franklin, o Botafogo nos bastidores já negocia um pré-contrato com o Alan, para que ele termine normalmente o seu vínculo com o Al-Wahda no meio do ano, e aí a partir de julho ele já volte ao Brasil para jogar no Botafogo. Essa é a intenção do pré-contrato. Então, o Botafogo vai avançando nesse sentido, mas gostaria muito de contratar o Alan de maneira antecipada já nessa janela, para ele começar a jogar no Botafogo desde o começo do ano. Ele que pelo Al-Wahda na atual temporada tem 2 assistências em 16 partidas disputadas. Falando em retorno ao futebol brasileiro, vamos agora para Minas, porque o Galo acertou a contratação do atacante Bernard, de 31 anos. Bernard, que inclusive foi revelado pelo próprio Atlético Mineiro, passou um bom tempo fora do país, em Shakhtar Donetsk, Everton, Sharjah e agora está defendendo o Panathinaikos da Grécia. Tem contrato com o time grego até junho desse ano. Então já é oficial, o Atlético Mineiro anunciou que tem um pré-contrato com o Bernard, então ele vai voltar a jogar em Minas a partir do mês de julho, tendo contrato até 2027. Na atual temporada pelo Panathinaikos, Bernard tem 5 gols e 5 assistências em 35 partidas disputadas. Um bom reforço, um jogador experiente, um jogador de nível de seleção brasileira, que já disputou uma Copa do Mundo. Imaginem o Bernard se juntando a Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho, Zaratio. Acho o time do Atlético Mineiro um dos mais fortes do Brasil e pode com tranquilidade brigar por todos os títulos nessa temporada. Agora o assunto vai ser Corinthians. Vamos falar de quem pode ser o novo treinador do Timão e vamos falar também de 2 reforços que podem em breve chegar ao Parque São Jorge. Então, começando com o assunto treinador. Como muita gente já esperava, o Corinthians mandou embora o técnico Mano Menezes. Vinha fazendo um trabalho ruim nesse começo de temporada, o Corinthians vinha tendo dificuldades para vencer no Campeonato Paulista, e a gota d'água acabou sendo a derrota no final de semana, em casa, para o Novo Horizontino, por 3-1, com o time jogando mal e sendo colocado nas cordas pela equipe do interior. Então, com o Mano Menezes fora, agora o Corinthians vai ao mercado procurar por um novo treinador. A princípio, o Corinthians tinha interesse no Zardini, treinador do São Bernardo. Mas como ele já dirigiu o São Bernardo no Campeonato Paulista, se ele fosse contratado pelo Corinthians, ele não poderia dirigir o Corinthians. Então, agora o Timão está olhando para outros nomes. E segundo informação da Gazeta Esportiva, um nome que é bem avaliado internamente no Corinthians é o do técnico Cuca. Treinador que no ano passado foi técnico do Corinthians por apenas 2 jogos. Após uma manifestação da torcida do Corinthians pela sua saída, ele acabou indo embora. Já que na época ele tinha toda uma polêmica de uma história antiga que tinha acontecido na Suíça, que vocês já sabem. Acontece que o Cuca teve a sua sentença anulada pela justiça suíça. Então isso coloca novamente no radar do Corinthians. E hoje, tendo em vista a situação atual do time, muitos torcedores nas redes sociais se mostram a favor de uma nova oportunidade ao técnico Cuca. Cuca, de 60 anos, é, na minha opinião, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro nos últimos anos. Vocês podem pegar o trabalho que ele fez em 2021 no Atlético Mineiro, o trabalho que ele fez em 2016 no Palmeiras, o trabalho que fez em 2020 e 2021 no Santos, levando um time subestimado a uma final de Libertadores. Então é um técnico que consegue fazer bons trabalhos em times diferentes, com perfis de elencos diferentes também. Só que é o seguinte, hoje eu considero o time do Corinthians bem limitado. Então não adianta você colocar o Guardiola para treinar o Corinthians, colocar o Klopp, se você não der peças de qualidade para o treinador. Porque também não adianta você contratar o Cuca, você comprar uma briga com uma parte da torcida, se você não vai dar para ele um elenco qualificado para ele poder executar um bom trabalho. Ao menos eu enxergo assim. Agora vamos falar de jogadores que podem chegar ao Corinthians em breve, começando com um que já está praticamente certo, que é o lateral direito Mateuzinho. Mateuzinho, de 23 anos, esteve em polêmica porque chegou a treinar no Corinthians, mas não tinha nada assinado, voltou para o Flamengo e agora, ao que tudo indica, vai finalmente defender o time alvinegro. Ele e seu staff rejeitaram uma proposta do Botafogo, justamente no intuito de poder fechar com o Corinthians. Então, segundo informação do GE, o time paulista vai comprá-lo pagando 21 milhões de reais. Esse acordo pode ser anunciado oficialmente a qualquer momento. E o outro nome que pode chegar, esse pro meio campo, é do meio-campista Hernani, de 29 anos. Jogador que aqui no Brasil teve passagem pelo Atlético Paranaense e hoje está no futebol italiano defendendo o Parma. Segundo informação divulgada pela ESPN Brasil, o Corinthians avaliou o nome do Hernani. O nome dele foi aprovado internamente pela questão de parte física, de estatísticas também.
Então agora o Timão avança pela sua contratação, vai abrir as negociações e está bem otimista em um desfecho positivo, já que hoje no Parma ele tem contrato só até junho de 2025. Hernani é um jogador que pode executar várias funções no meio campo, pode ser um segundo volante, pode ser um meia, é um cara de boa chegada na área. Nessa temporada pelo Parma, 1 gol e 2 assistências em 23 partidas disputadas. É um cara que poderia ajudar o Corinthians, principalmente na parte da experiência e também no ganho de força física no meio campo, porque é um jogador alto, um jogador forte, é um jogador que com esse perfil poderia tranquilamente ajudar, principalmente o Ranieri, que é um cara que tem se destacado nesse começo de temporada. E agora, para fechar o vídeo, vamos ao Rio de Janeiro mais uma vez, agora para falarmos do Flamengo. O Flamengo, todo mundo sabe, tem o elenco mais recheado do Brasil. O Flamengo conta no seu meio campo com Gerson, conta com Alan, conta com Pulgar, Nicolas de la Cruz, de Arrascaeta, e agora tem um jogador lá do futebol da Arábia Saudita sendo oferecido também ao time rubro-negro. Segundo informação da coluna do Fla, o meia brasileiro Igor Coronado, de 31 anos, foi oferecido já por 7 empresários à equipe carioca. Só que hoje não faz parte do planejamento do Flamengo contratar Igor Coronado nessa janela. O Fla entende que já gastou bem, porque fez um alto investimento para tirar Nicolas de la Cruz do River Plate. Além do mais, eles não enxergam que hoje teria espaço para o Coronado. Então, mesmo que vários empresários estejam oferecendo o bom jogador Igor Coronado ao Flamengo, o Fla enxerga que hoje não há necessidade de fazer essa contratação. Igor Coronado joga no Al Ittihad, mesmo time em que jogam também os brasileiros Marcelo Groi e Romarinho e o atacante Karim Benzema. Ele tem contrato por lá até 2025, mas tem negociado nas últimas semanas a sua rescisão de contrato para ir embora do clube. E seu empresário já deixou bem claro que ele prioriza jogar no futebol brasileiro, já que ele nunca jogou por aqui, sempre construiu carreira fora. Eu particularmente acho um bom jogador e acho que teria espaço em vários times do Brasil. Mas se tem um time que ele não teria espaço, esse time é o Flamengo. Apesar de eu achar o Igor Coronado um bom jogador, não tem como ele ter espaço no time do Flamengo, concorrendo com a Arrascaeta e concorrendo com o De la Cruz. Agora, queria saber de você aqui nos comentários, qual é a sua opinião sobre as notícias que eu trouxe nesse vídeo. Fala aqui pra mim sobre alguma transferência para que a gente possa trocar uma ideia. Por exemplo, o que você acha da chance do Cuca voltar ao Corinthians? Acha que o Igor Coronado teria espaço no Flamengo? Põe a sua opinião sobre as notícias, que é muito importante para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, essa aqui foi a edição dessa terça do Mercado da Bola. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!